professor Yuri novamente para mais uma aula de JavaScript. E hoje o nosso assunto são estruturas de repetição. E o que seriam essas estruturas de repetição? Elas são laços de comandos que, ao ser executado, repetem a mesma interação até atingir um objetivo. Então pode ser uma contagem de elementos ou até mesmo percorrer todos os elementos dentro de um array. Então você tem uma condição em que você deseja fazer certa contagem, por exemplo, de 1 até 10, você faz uma estrutura de repetição que vai sendo contado esses elementos de 1 até 10 e ao atingir o 10º elemento, essa estrutura de repetição para. Ou então vamos supor que você tenha um array com 20 posições e você precisa percorrer todas essas 20 posições do array e mostrá-las na tela. E ao atingir o último elemento desse array, você tem que parar. Então essas são estruturas de repetições. Você tem uma condição de repetição e que ao alcançar o objetivo dessa condição, esse loop é parado. Então se você não tiver uma condição que satisfaça essa paragem, a gente chama de um loop infinito. Isso acarreta algum problema na sua máquina e você dá um descarrego de memória. Então você tem sempre que ter essa estrutura de repetição e você tem que ter uma condição para parar essa repetição. Esses são os loops ou laços de comandos. Dentre as funções que trabalham com laços em JavaScript, temos o while, enquanto, temos o do enquanto, do while, e temos o for, que é o para. Então cada um desses elementos, elas são utilizadas para uma ocasião especial. No exemplo abaixo, o laço while irá escrever de 1 a 10 enquanto a condição for verdadeira. E condição verdadeira é essa, é chegar ao elemento 10. E a cada passo, na linha 17, igual vocês podem ver, é incrementado uma unidade a variável num. Então você tem uma variável que você dá um valor para ela, qualquer. Então enquanto essa variável for menor ou igual a 10, ela irá executar o que está dentro desse comando. Ela vai escrever na tela o número que está sendo escrito. Ela vai atribuir aqui na condição 17 mais uma unidade nesse num. Então na próxima repetição o num vai ser 2. Então aí ele vai continuar. Então num é menor ou igual a 10 repete e soma mais 1. O num agora é 3. E assim por diante. Aí o num vai receber 4, vai executar esse comando do documento.write. Novamente o num vai ser 5, porque ele foi adicionado mais 1. Depois ele vai ser 6, 7, 8, 9 e 10. Então quando ele for 10, ele vai repetir mais uma vez. Quando esse número for 10, porque ele é menor ou igual, ele é igual a 10. Então ele vai repetir esse documento.write mais uma vez. E a próxima interação ele vai receber mais 1. Então agora ele é 11. Então ele é menor ou igual a 10? Não. Então ele não repete mais a estrutura. Essa é a estrutura write. Então enquanto num for menor ou igual a 10, ele vai repetir esse comando que está dentro do laço, que é o documento.write, e vai atribuir mais uma unidade na variável num. Então essa variável num vai receber sempre mais uma unidade, vai ser somada na unidade. A hora que essa soma for maior ou for maior do que 10, 11, por exemplo, ela não será mais executada. Então, essa é a estrutura do comando while. A gente vai fazer agora um exemplo prático para vocês fixarem bem como que se trabalha com o comando while. Então, vamos lá para o nosso Sublime Test. Primeiro aqui a gente vai criar um documento. Esse documento eu vou salvar ele como while.html. while.html, certo? Nós vamos criar uma estrutura de documento HTML simples. Vou colocar aqui como while JavaScript, correto? Vou fazer aqui o nosso
script para se escrever os nossos comandos JavaScript. Eu vou escrever agora a estrutura do comando while e vou explicar ela mais adiante. Então, o comando while, ele vem com a palavra reservada while, seguido de uma condição, que vem entre parênteses. Ao abrir e fechar aqui o colchete, eu tenho aqui o que será executado. Então, aqui será o nosso código a ser executado. E aqui dentro, a nossa condição. Correto? Então, eu tenho uma condição a ser executada e tenho um código a ser executado dentro, a partir que se essa condição for verdadeira. Então, enquanto essa condição, né, essa palavra reservada, while, se a gente traduzir, enquanto. Né, então, enquanto essa condição for satisfeita, esse código será executado. A partir do momento que essa condição não for mais satisfeita, então esse código não será mais executado. Então, é muito importante que essa condição ela tenha um ponto de parada, porque senão esse while será executado em um loop infinito, gerando descarrego de memória e uma falha no nosso sistema. Então, essa condição, elas serão comparações lógicas. Se caso for true, esse código será seguido, certo? O código será seguido. E caso false, esse código não será executado. Então, aqui a gente tem comparações lógicas, né? Ou afirmações lógicas. Então, vamos supor que eu tenha aqui uma variável. Vou criar uma variável x. E essa variável ela vai receber o valor de 1. Vai receber o valor de 1. Então, aqui na comparação, eu vou fazer um comando de comparação, né, para verificar se x é menor ou igual a 10. Então, enquanto x for menor ou igual a 10, eu vou realizar esse código. Eu vou executar esse código. Lembrando que ela recebeu o valor de 1. Então, 1 é menor ou igual a 10? Então, esse código será executado. Então, esse código a gente vai executar aqui um comando, em documento.write. Certo? Onde eu vou mostrar o x, o valor de x, concatenando, só para a gente dar uma quebra de linha aqui. Então, concatenando a minha quebra de linha, certo? Então, toda vez que essa condição for satisfeita, ou seja, que ela for menor ou igual a 10, ele vai escrever na tela o valor de x, ok? Esse valor vai ser escrito na tela e depois a gente vai dar uma quebra de linha para verificar, né, informando todos os valores à medida que for executando esse código. Só que esse comando aqui vai me gerar um loop infinito, porque o valor de 10, o valor de x vai ser sempre 1. Então ele vai entrar sempre nessa condição. Então quando a gente for fazer essa condição, então sempre x vai ser menor ou igual a 10 e vai executar esse comando. Então isso fará com que a gente entre no loop infinito, esgotando a nossa memória. Então por isso eu tenho que ter sempre consistente aqui uma condição de parada. Então eu sempre preciso dar uma condição, né, ou um código que gere um valor de parada para essa execução desse nosso laço. E como a gente resolve esse problema? Aqui nesse caso, a gente pode resolver de uma forma bem simples. Eu posso colocar a variável recebendo mais uma unidade. Então, neste caso aqui, a variável vai começar com o valor de 1,
ela vai resolver essa condição, quer dizer, essa condição aqui será verdadeira, true, porque x é menor que 10. Ela vai executar esse código, escrever na tela e vai incrementar uma unidade ao valor da minha variável 1. Então ele vai repetir isso aqui, somando a cada interação uma unidade no valor, na variável x. Então, a cada interação x, ele vai receber mais uma unidade. Eu posso até tirar aqui, posso deixar assim, ó, porque ele já entende que vai ser incrementado uma unidade. Então, a cada interação, ele vai receber uma unidade, ou seja, na primeira vai ser 2, na segunda 3, na quarta 4, e assim essa condição, enquanto for true, ou seja, menor ou igual a 10, ela será incrementada uma unidade no 1. No momento que esse x receber o valor que ultrapasse o valor de 10, ou seja, 11, ela será parada. Essa condição dela aqui não será mais true, será false. E ela não será mais executada. Parando assim, né, essa execução do nosso código. Então vamos salvar aqui. Vamos abrir esse código lá no nosso navegador. Eu tenho aqui o while, levo ele para o nosso código. Tá. Então tá lá. Eu escrevi na tela a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª repetição. Então quando chegou na 10ª repetição, o valor de x foi incrementado, ele recebeu 11, o x seria 11, e não mais executou, né? Ou seja, esse código aqui agora é falso. Quando a gente chegar na 10ª interação, x vai receber mais 1, então, ou seja, vai ser 11, e aqui não será mais true, será false, o que parará a execução do nosso código while, enquanto. E o interessante aqui é que a gente pode somar, ao invés de uma unidade somente, a gente pode somar mais que uma unidade. Por exemplo, somar 2. Então, a cada interação, x vai receber o valor dele mesmo, ou seja, 1 mais 2. Então, ele vai de 3 em 3 sendo executado esse comando. Então, vamos salvar aqui, vamos verificar lá como ficou. Olha só, então agora, ó, x valia 1, depois 3, depois 5, depois 7, depois 9. Na próxima interação, como ele receber mais 2 unidades, de 9 mais 2, 11. Então, a minha condição que x fosse menor ou igual a 10 não foi mais satisfeita. Ok? Então, ele parou a execução do nosso código. Aqui eu tenho mais outras possibilidades. Eu vou deixar aqui como mais. Então a gente pode, como a gente viu no which, que a gente tinha a instrução break, a gente também pode utilizar a instrução break aqui no nosso comando while. E como? Né? A gente pode ter uma condicionante aqui, if. Então eu vou colocar aqui, ó, se x for igual ou semelhante, né? Igual ou semelhante a 5, ele vai entrar aqui dentro do nosso laço e vai parar a minha execução. Correto? Então, a gente tem aqui dentro da nossa execução uma verificação se x é menor ou igual a 10 e se caso ele for igual a 5, ele vai parar. Então, vamos executar esse comando. A gente volta lá no nosso navegador. Agora, olha só. Então, ele executou o nosso código até x chegar ao valor de 5. Então, essa também é uma condição de parada da nossa execução, ou seja, do nosso laço de repetição. Eu também posso combinar, além do while, outras estruturas de comando, usando o if ou which. E assim dentro o break. O break também para a execução do nosso laço de repetição. Assim como as instruções aqui condicionantes,
Ou seja, aqui é condicionante. Então, eu parei com o if todo esse nosso código. Ao invés de esperar essa condição ser falsa, eu coloquei uma condição que x alcance o valor de 5. Aí eu dou um break. Na hora que ele enxerga break, ele para a nossa execução. Então, ele iniciou aqui, né, o nosso comando x, o x recebendo 1, testou desse incremento de valor, verificou se x é igual a 5 e parou. Então, eu tenho aqui um início, só para ficar bem claro, eu vou dar um documento.write para vocês verificarem bem aqui. Eu vou escrever aqui, ó, início, código, certo? E vou dar um documento.write no final da minha execução, só para vocês verem como ele percorreu todo o meu comando. Então ele iniciou, fez essa verificação, escreveu na tela o valor de x, verificou também se é igual a 5, como não é, não executou meu comando break e acrescentou mais 1. Então na próxima iteração valeu 2 e assim por diante até a gente chegar na condição essa ou essa. Eu vou dar um Ctrl S, a gente executa agora. Então a gente tem lá, ó, início do código, né, o valor foi 1, aí foi acrescentando até chegar no valor de 5. Então, 5 é menor ou igual a 10? É. Ele escreveu mais uma vez. Ele verificou se x é igual a 5. É também e parou o nosso código. Então, ele foi acrescentado de mais um valor. Porém, nessa execução, ele não fez mais, porque o break, né, parou nesse momento aqui o nosso código. Então, ele deu um fim de código. Uma outra condicionante que a gente pode usar com esses dois laços são o continue. O que o continue faz? Na hora que essa execução aqui for correta, ele vai parar a execução desse laço e vai repetir o laço novamente. Ou seja, ele vai entrar aqui, vai verificar se x é igual a 5, ele vai ver que x é igual a 5 e ele vai parar a execução. Ele não vai fazer esse comando, porque ele vai parar aqui. Mas ele não para totalmente a execução do comando, ele passa para o while novamente. Ou seja, agora vai valer 5, 5 é menor que 10? Então ele escreve esse código novamente. Se 5 for menor, o valor continua 5. Então ele vai parar aqui e vai mandar executar de novo. Ou seja, infinitamente x agora vai valer 5, porque ele nunca vai entrar, a partir do momento que o valor de x for igual a 5, ele nunca mais vai entrar aqui. Então, por isso, quando eu usar o continue, vocês têm que ficar atento à instrução de incremento. Essa instrução de incremento, agora ela tem que vir aqui. Porque no momento que for 5, ela vai dar mais 1, né, vai executar mais uma vez esse incremento. 5 vai ser acrescentado de mais uma unidade, então o x vai ser 6. Então ele não vai mais entrar nesse comando. E assim ele repete o while até chegarmos ao valor de 11. Correto? Então muito atento quando for usar o continue para o incremento não ficar após o if. Porque se ele ficar após o if, na hora que ele entrar nessa condição, ele para a execução desse laço, porém volta a execução novamente. Então ele entra num loop aqui infinito. Então, sempre o incremento, quando eu usar continue, tem que vir acima do meu if. Então, vamos salvar aqui. Vamos verificar lá no nosso código. Agora sim, ó, chegou até 10, foi até 11. Por quê? Ao chegar em continue aqui, ele continuou, porém ele acrescentou. A hora que chegou 11, né, ele parou a nossa execução, porque aqui foi falso. Outra coisa interessante, quando a gente faz esse tipo de interação somando fazendo incremento, então, primeiro, olha só, vamos supor que você coloque
esse incremento aqui antes do documento .write, né? Ou seja, aqui. Então, nesse momento, na hora que eu for escrever o meu código, o x já não vai escrever o valor de 1, vai escrever o valor de 2. Porque o incremento está antes do documento .write. Olha só. Né? Então, iniciou com 2. Então, a gente tem que ficar bem atento aonde a gente coloca o nosso incremento. Se eu colocar aqui embaixo, antes de escrever, né? Depois de escrever, ele será corretamente escrito com incremento na próxima interação. Então, vocês têm que ficar bem atento a essa leitura, né, que eu já disse, de cima para baixo do nosso código. Então, todos os códigos são lidos de cima para baixo. Agora sim, vale 1, né? Então, é bem importante vocês perceberem o momento da execução de cada linha do seu código para não ocorrer nenhum erro. Para vocês verem o tanto que é importante, a gente pode pegar esse documento .write agora e colocar ele aqui embaixo. Olha só o que acontece. Então, eu estou escrevendo o valor de x após ser acrescentado e após verificar se é 5. Então, olha só o que acontece. Então, olha só, não imprimiu o valor de 1, porque já incrementou 1, né? Então iniciou com 2. Não imprimiu o valor de 5, porque ele verificou se é 5, e quando ele verificou se é 5, ele não repete mais essa instrução, ele não faz essa instrução, ele pula para o while novamente. Então, ele vai parar aqui, né? Ele verificou se é 5, é 5, verdade. Então, ele continua a execução a partir do while. Então, ele não vai mostrar o 5, ele vai mostrar o 6. E assim por diante, até chegar ao valor 10. Na hora que chegar ao valor 10, 10 é menor ou igual, x é menor ou igual a 10, não é menor, porém é igual. Então, ele vai ser acrescentado mais uma unidade, ele vai verificar que não é 5, então agora ele é 11, né, porque acrescentou mais um, e vai mostrar o 11. Então, vocês têm que ficar bem atentos, né, aonde coloca cada linha de comando. Então, neste caso aqui, a gente tem que mostrar esse código aqui, né, antes do nosso incremento, ou seja, ele vai mostrar o valor de 1, ele vai acrescentar inclusive o 5, vai mostrar o valor dele, porque o 5 foi mostrado antes do continue, e vai mostrar até chegar ao 10. Então, agora sim, a gente tem todos os valores mostrados até o x alcançar o valor de 10. Então, essa é a nossa aula, né, do operador while. Ela tem essa palavra reservada while. Ela tem operadores de condicionantes, né, que eu posso condicionar ou comparar alguma coisa com outra. Eu tenho os meus comandos a serem executados dentro dele. Eu tenho que ter uma condição de parada, ou seja, pode ser um incremento, pode ser um continue, ou pode ser um break. Eu posso dar um break aqui. E ele vai ser executado até esse condicionante se tornar false. Então, à medida que ele for true, ou seja, esse valor, essa comparação aqui for verdadeira, ele vai ser executado até o momento que essa comparação seja falsa. Espero que tenham gostado dessa aula. Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Até a próxima aula.